Oi, professor Rodrigo, tudo bom? Meu nome é Letícia e eu vou resolver algumas questões nesse vídeo. Então, eu decidi começar pelas seções especificadas, nesse caso a 2.5, e eu escolhi a questão 21, que fala assim: explique o porquê a função é descontínua no número dado A. E ela também pede que a gente esboce o gráfico dessa função, que no caso é essa, f de x, que é cosseno de x se o x for menor do que zero, 0 se o x for igual a zero, e 1 menos x ao quadrado se o x for menor do que zero. E o A, nesse caso, tem o valor igual a zero também. Então, a gente vai ter que provar que essa função é descontínua, ou seja, que ela quebra alguma das condições da continuidade. Então, essa aqui é a nossa definição de continuidade, né? Limite de f de x com x tendendo a zero é igual a f de zero. E aqui, nessa definição, a gente vai ter três condições, né, para continuidade. Ou seja, o zero tem que estar no domínio da função, o limite de f de x quando x tende a zero tem que existir, e essas duas coisas têm que ser iguais. Então, tendo isso em mente, agora a gente vai analisar essa função e o que ela não cumpre. Então, a primeira coisa é ver se o zero está no domínio da função. E aqui a gente tem, né, zero se o x for igual a zero. Então, f de zero será zero também. Então, a primeira condição está ok nessa função. Agora a gente vai ter que ver se os limites dessa função existem, né? E para isso, eu vou calcular os limites laterais. O primeiro limite lateral vai ser f de x quando x tende a zero à esquerda. Se o x vai tender a zero à esquerda, o x vai ser menor que zero, certo? E a gente tem aqui, ó, que vai ser cosseno de x se o x for menor que zero. Então, isso aqui vai ser cosseno de x. E quando o x se aproxima de zero, o cosseno se aproxima de 1, certo? Então, vai ser igual a 1. E agora é o outro limite lateral, que é o limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Se tende a zero pela direita, o x vai ser maior do que zero, certo? E aqui, a gente vai ter que, se o x for maior do que zero, ele vai ser 1 menos x ao quadrado. Vou colocar aqui. Então, a gente vai ter aqui. Isso aqui é igual a 1, né? E aí, como x se aproxima de zero, vai ser menos zero ao quadrado, que é zero. Que vai ser menos 1 menos zero, que no caso vai ser 1. E aqui a gente pode ver que os limites laterais são iguais. São iguais e existem. Ou seja, os limites existem. Mas aqui na última regra, ele vai falar que eles têm que ser iguais. Ou seja, nossos limites deram 1, mas o valor dado da função foi 0. Então, 1 é diferente de f de 0. Então, a nossa função ela vai ser descontínua exatamente por isso. Porque o limite de f de x quando x tende a 0 é diferente do 0. Então, a função cosseno de x se x é menor do que 0 vai ficar mais ou menos assim no gráfico. Aqui 1 é menos π sobre 2 menos π. E ela continuaria, né, no seu domínio. Mas aqui está dizendo que é menor do que 0, certo? Então não é igual. Por isso que aqui a bolinha vai ficar aberta. E aqui, analisando 1 menos x ao quadrado, vai ficar mais ou menos assim. O x, ele vai ser, como é ao quadrado, né? Ele vai ser uma parábola com vértice aqui na origem. E esse menos aqui, ele vai inverter em torno do eixo x. E esse 1, ele vai deslocar uma unidade para cima. Vai ficar mais ou menos assim. Dessa forma, tá meio torto, meio feio, mas considerando aqui que o x vai ser maior do que zero, a gente só vai considerar essa parte aqui da direita. E aí agora eu vou colocar isso aqui no restante do gráfico. Ficou assim, e aqui a gente também tem o zero, né? Se x é igual a zero, que vai ficar dessa forma, sendo isso aqui o f de zero. E assim ficou o nosso gráfico. Agora, da seção 2.6, eu escolhi a questão 14, que fala assim: calcule o limite justificando cada passagem com as propriedades dos limites que forem usadas. Então, ele quer que a gente descubra o limite dessa função quando x tende a infinito. Então, primeiro eu quero colocar essa raiz fora do limite, e para isso eu vou usar essa propriedade aqui. Usando essa propriedade, eu vou reescrever essa função. Pronto, ficou desse jeito. E agora eu vou dividir pela potência mais alta de x, que nesse caso aqui vai ser x ao cubo. Divido em cima e embaixo. Pronto, agora a gente vai usar outra propriedade, que é essa aqui. Ou seja, o limite do quociente é o quociente dos limites, contanto que o g seja diferente de zero. Então, usando essa propriedade, eu reescrevi a função, ficou dessa forma. O limite do numerador com x tendendo a infinito sobre o limite do denominador com x tendendo a infinito.
A gente pode observar que aqui a gente pode usar a propriedade da soma, que é essa, o limite de f de x mais g de x é igual à soma dos limites. E a gente pode aplicar isso a cada termo. Então, aplicando a propriedade aqui, vai ficar o limite de 12 com x tendendo a infinito menos o limite de 5 ao quadrado com x tendendo a infinito, mais o limite de 2 sobre x ao cubo com x tendendo a infinito. Da mesma forma, a gente faz aqui no denominador. E vai ficar desse jeito. Então, aí as funções constantes, né? O limite delas vai ser o próprio valor da função. E nós temos também que o limite de 1 sobre x elevado a n é igual a zero, com x tendendo a infinito. Então, tendo isso em vista, aqui vai ficar zero, certo? Aqui também vai ficar zero, assim como aqui e aqui também. O limite de 12 vai ser 12 e o limite de 3 é 3. Então, vai ficar que o limite da função vai ser raiz de 12 sobre 3. E como esse denominador aqui é diferente de zero, a gente pode usar a propriedade do limite dos quocientes, que é essa aqui. Então, todos os valores estão válidos. Agora eu vou resolver a questão 46 da seção 2.2. Que fala assim: na teoria da relatividade, a massa de uma partícula com velocidade v é expressa por essa equação aqui, onde m0 é a massa da partícula em repouso e c é a velocidade da luz. Aí, nesse caso, esse m seria a massa em movimento e o v seria a velocidade da partícula. Eu vou especificar esses valores também para ficar melhor a visualização. Especifiquei aqui os nossos valores e aqui está a nossa pergunta. O que acontece se v se aproxima de c pela esquerda? Primeiro, né, o que é se aproximar pela esquerda? Significa que o v ele vai estar à esquerda de c e ele vai estar se aproximando dele. Ou seja, o v vai ser menor do que o c, mas vai ser um valor muito próximo. Bom, agora eu vou analisar essa equação em 3 partes, de dentro para fora. E eu vou começar por essa fração aqui. Então, o que acontece? Eu vou usar uma notação de c pela esquerda. E essa fração, no caso, vai ser um número menor que 1, porque o numerador é menor do que o denominador. Mas ela vai ser muito próxima de 1 também, porque esses valores são muito próximos. Então, vai ser mais ou menos 1, só que menor do que ele. Bom, e agora o que vai acontecer com essa raiz? Bom, aqui vai ser 1, né? E isso aqui a gente já determinou que vai ser um número muito próximo de 1, mas ainda menor do que ele. E aqui dentro vai dar um número muito próximo de 0. Mais ou menos 0. Porque 1, né, menos um número muito próximo de 1, vai dar mais ou menos 0. Porém, ainda vai ser positivo, porque esse número aqui é maior do que esse. Bom, agora a gente vai substituir os valores que encontramos aqui nessa equação inteira. Então, a gente vai ter aqui que esse m0 vai ser dividido por isso. Um número muito próximo de 0 e positivo. Dessa forma. Esqueci. Eu tirou da raiz porque a raiz desse número vai ser ele mesmo. Então, uma fração daria um número x. Pronto. Mas pode perceber que aqui é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais nós diminuímos o denominador, mais vai crescer o valor de x. E como esse número aqui ele vai ser próximo de 0, mas ainda vai ser positivo, o x ele vai crescer indefinidamente. Mas o que isso significa em limite? Significa que o limite de m, quando v se aproxima de c pela esquerda, vai ser mais infinito. Significa que essa massa, quando a partícula se aproximar da velocidade da luz, vai crescer indefinidamente. Agora eu vou fazer a questão 22 da seção 2.3, que pede para a gente calcular o limite se ele existir. Nesse caso, como está tendendo a 2, a gente vai primeiramente tentar substituir o 1 aqui.
Então, a gente vê aqui que não dá pra fazer substituição direta, porque vai dar uma indeterminação. Então, a gente vai tentar fazer de outra forma. Então, a gente vai tentar tirar essa raiz daqui. Vamos lembrar que quando a gente tem uma diferença e a gente multiplica pela soma, isso aqui vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, como que a gente tem uma diferença, a gente pode multiplicar pela soma. Vou fazer aqui. Pronto, peguei a diferença e multipliquei aqui pela soma. E agora, para não alterar a nossa conta, eu vou colocar a mesma coisa no denominador. Pronto, eu coloquei aqui a mesma coisa embaixo, porque isso aqui vai dar 1, né? E tudo multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, isso aqui vai dar o quadrado do primeiro, né? Esse aqui, quadrado do primeiro. E aqui eu já vou poder cortar a raiz. Menos o quadrado do segundo. E aqui o denominador, eu vou multiplicar esses dois termos aqui. O menos 2 vezes isso aqui, vai ficar uma expressão grandinha. Pronto, ficou dessa forma. Isso aqui a gente já corta logo aqui a raiz. Isso aqui vai pra fora. Ficar 4 mais 1 menos 3 ao quadrado. 3 vezes 3 vai dar 9, né? E a gente vai repetir essa expressão. Pronto, ficou dessa forma. Pronto, eu tinha esquecido de colocar o parênteses aqui no menos 2, mas já consertei. E então o limite de 1 tendendo a 2 ficou dessa forma, né? 1 menos 9 dá menos 8. E eu repeti aqui. E então agora eu vou colocar o 4 em evidência. Pronto, eu coloquei em evidência, ficou dessa forma, né? Porque 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes menos 2 dá menos 8. Esse aqui. Então agora ficou bom, porque o menos 2 apareceu aqui em cima também. E a gente pode cancelar eles, como aqui tá multiplicando, não vai ter problema. Então, eu cancelei aqui os termos e ficou dessa forma aqui. E como não tem mais a indeterminação, a gente pode substituir o por 2 diretamente. Então, limite de u tendendo a 2 vai ser igual a 4. 4 vezes 2 dá 8. Mais 1 vai dar 9. Então, vai ser raiz de 9 mais 3. Isso aqui vai ficar igual a 4. Raiz de 9 é 3 mais 3. Que vai ser igual a 4 sobre 6. Então, o limite dessa equação, quando u tende a 2, vai ser igual a 2 terços. Agora eu vou resolver a questão 11 da seção 2.4. Ela tem 3 itens e eu vou começar pelo A. A questão fala assim: foi pedido a um torneiro mecânico que fabricasse um disco metal circular com área de 1000 centímetros quadrados. E aí na letra A tá perguntando qual o raio do disco produzido. Então, para descobrir, eu acho que basta usar a fórmula da área de um disco, que vai ser essa aqui, né? πr ao quadrado. Como a nossa área aqui é 1000, então πr ao quadrado será igual a 1000. A gente passa o π para cá, vai ficar r ao quadrado igual a 1000 sobre π. E agora a gente passa a raiz. Então, vai ficar r igual a raiz de 1000 sobre π. E como r é uma medida, isso aqui será um valor positivo. E usando a calculadora para resolver essa expressão, ficou que r é aproximadamente 17,84 centímetros. O que quer dizer que se o disco tem a área de 1000 centímetros ao quadrado, o raio desse disco é de 17,84. Agora a letra B fala o seguinte: se for permitido ao torneiro uma tolerância do erro de mais ou menos 5 centímetros ao quadrado na área do disco, quão próximo do raio ideal da parte A, o torneiro precisa controlar o raio. Ou seja, né, se for possível uma variação de mais ou menos 5 centímetros quadrados na área do disco, qual que vai ser a variação permitida no raio? Isso aqui significa isso aqui em termos matemáticos.
que tá perguntando pra gente, né? Se a diferença em módulo da área do disco menos 1000 for menor do que 5, qual vai ser a variação aqui do nosso raio? Para resolver isso aqui, a gente vai usar uma propriedade dos módulos, que é essa aqui. É módulo de x menor que a, sendo esse a, né, maior do que zero. Ou seja, menos a é menor que x, que é menor do que zero. E quem faz aqui pra gente o papel do a é o 5. Então, né, o módulo de a menos 1000 menor do que 5 significa menos 5 menor que a menos 1000 menor do que 5. E agora a gente soma 1000 a essa desigualdade. Vou passar para esse lado aqui, para ficar melhor a visualização. Então, 1000 mais menos 5, a gente vai obter 995. Que é maior que a, né? Aqui a gente soma o 1000 e vai ficar 1000 menos 1000, então vai ficar só o a. Menor do que 1005, que a gente somou esse 5 aqui. Só que vamos lembrar que o nosso a aqui, nesse caso, nossa área, é igual a πr ao quadrado. Então, vamos substituir aqui. Ficou dessa forma e agora eu vou dividir todos os termos por π. Dividido por π e dividido por π. Isso aqui vai ficar 995 sobre π, que é menor do que r ao quadrado, que é menor do que 1005 sobre π. Então, agora, a fim de isolar o r, a gente vai extrair a raiz quadrada desses termos. Então, aqui, no primeiro, vai ficar a raiz de 995 sobre π, que é menor do que r, certo? Que é menor do que a raiz desse segundo termo. Raiz de 1005 sobre π. Então, para descobrir agora esses valores, eu usei a calculadora e obtive mais ou menos 17,79 nessa expressão, menor do que R, que é menor do que 17,88 dessa expressão aqui. O que está falando pra gente é que se é possível a tolerância de erro de mais ou menos 5 centímetros na área, o raio pode variar nesse intervalo aqui. Note que esse aqui é o raio ideal, mas ele pode estar variando entre esses valores, 17,79 e 17,88. O último item, que é a questão C, pergunta assim: em termos da definição epsilon delta de limite de f de x igual a L quando x tende a A, o que é o x? O x, nesse caso, pra gente, é o raio. O raio. O que é f de x? O f de x vai ser a área. O que é A? Se aqui tá dizendo que x tende a A e o x é o nosso raio, a gente tem esse valor aqui, certo? Opa! Que vai ser a raiz de 1000 sobre π, ou esse valor aqui, 17,84. 17,84 centímetros. Ai, não, quadrado não. Perdi aqui. O que é L? O L aqui nesse caso, pra gente, vai ser o 1000. O valor de epsilon dado, que tá aqui, vai ser 5. E qual valor corresponde ao delta, que nesse caso é a variação, que vai ser esses valores. 17,79 menor do que R, que é menor do que 17,88. E é isso, professor. Obrigada pela atenção. Espero que tenha ficado claro. E bom fim de semana, bom trabalho.